O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, celebramos nessa primeira sexta-feira do mês, a sexta-feira da quarta semana da Quaresma. Lembrando que essa quarta semana, conhecida como Semana Laudere, onde somos convidados, como cristãos católicos, a nos enchermos de uma alegre expectativa, porque se aproxima a hora. E que hora é essa? A hora de celebrarmos os mistérios centrais da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A Semana Santa, a Semana Maior. Se aproxima esse momento. Por isso a liturgia converge para que a gente, de fato, possa focar, colocar o nosso olhar, a nossa intencionalidade, a nossa vontade na direção dessa semana. Talvez caberia aqui uma pergunta simples. Estamos encerrando a Quaresma. E como foi a sua preparação? Estamos quase no fim. Só falta uma semaninha. Daqui a pouco é quinto domingo da Quaresma e só tem mais uma semana. Como é que está a preparação do seu coração? Como você viveu esse tempo que desemboca na hora, que desemboca na Semana Santa, na Semana Maior? Vale esse questionamento. As leituras nos levam para esse momento, porque a Semana Santa fala do cumprimento pleno das profecias do Antigo Testamento que trazem para nós a certeza do Messias, do Cristo Senhor, do Salvador, do nosso Redentor. E olha o que dizem. A primeira leitura fala que esse que virá, o Messias, incomodará.
Ele vem como fiel da balança. Ele vem para tocar os nossos pensamentos, as nossas opções, as nossas escolhas. Não dá para ficar indiferente diante do Messias. Então, se não dá para ficar indiferente, é preciso se posicionar. E o livro da sabedoria lembra aqueles que se posicionam na intenção de eliminar o Messias, de tirar esse estorvo, de tirar aquele que mexe conosco, que nos tira da nossa zona de conforto, ou para lembrar o livro do Apocalipse, no capítulo 3, desse estado de mornidão. Sabe? Aquela palavra do Apocalipse que diz que melhor seria se você fosse quente ou frio, porque o morno, olha que forte, vomitarei da minha boca, diz o Senhor. Então, o Messias nos tira desse estado de mornidão, dessa religião mais ou menos, meia boca, feita muitas vezes de ritualismo oco e vazio. Cristão não faz teatro. Nós não podemos nos aproximar dos mistérios centrais da nossa fé como meros espectadores, como alguém que assiste um filme. Não, é a nossa salvação e é a nossa opção pelo Senhor. O Evangelho trabalha essa certeza. Jesus sobe para a festa das tendas com os seus discípulos. Das 3 grandes festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, tendas, a festa das tendas era a mais movimentada. Celebrava o final da colheita das uvas, então era uma grande festa que movimentava toda Jerusalém. E nesse movimento, Jesus está lá, ora se escondendo, ora pregando, porque a tensão entre os grupos que querem eliminá-lo, que querem matá-lo, que querem cercear a sua palavra e a sua ação, está grande, há uma tensão grande. Mas o Senhor está ali, no meio deles. E eles têm também que se posicionar, como na primeira leitura, porque a presença do Messias incomoda, vem para fazer rever o seu posicionamento. Mas o finalzinho do Evangelho nos diz assim: então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. E que hora era essa? A hora de manifestar é uma palavra muito cara ao Evangelho de São João. A hora. Volta e meia, o evangelista cita a hora. A minha hora ainda não chegou. Mãe, a minha hora ainda não chegou. Maria antecipa nas bodas de Caná um pouco dessa hora. Qual é essa hora? A hora dele se manifestar plenamente como o Messias. A hora da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Essa hora está descrita no capítulo 19 de São João, onde ele se entrega plenamente como cordeiro imolado pelo peso dos nossos pecados. A tradução perfeita do servo sofredor, sobretudo do capítulo 53 de Isaías, que está lá macerado. Ele será macerado por conta dos nossos pecados e assim, na sua paixão, morte e ressurreição, nos salvará. Essa primeira sexta-feira do mês pede de nós que contemplemos o Messias e não fiquemos indiferentes. Será que estamos nos posicionando entre aqueles que estão na mornidão e só são espectadores? Será que nos posicionamos entre aqueles que são contrários porque a presença do Messias incomoda? Ou estamos entre aqueles que, porque creem, ficam de pé junto do Senhor na cruz, quando chegar a hora?
Feche os seus olhos um minuto e responda a essa palavra. E queira o Senhor que nessa primeira sexta-feira do mês, olhando para o coração de Jesus, nós possamos estar entre aqueles que seguem o Senhor até o fim. Com o pão e o vinho, coloquemos sobre o altar do Senhor o nosso desejo de bem viver esse restante de Quaresma para poder santamente caminhar na Semana Santa, a hora do Messias.